Boa tarde! Me chamo Graciele Camilo Catarino e sou do 2º ano de Recursos Humanos. Estou aqui com alguns colegas para discutirmos sobre o assédio. E cada um dos colegas presentes neste podcast irá abordar um pouco sobre este assunto. Sabemos que muito se fala sobre o assédio, tanto o físico quanto o moral e o sexual. E hoje abordaremos especificamente sobre o assédio no ambiente de trabalho, como identificá-lo e denunciá-lo, pois algumas pessoas não sabem o risco do assédio no nosso próprio trabalho. Antes disso, eu te pergunto, você sabe como caracterizar o assédio? Não é apenas comentários dizendo como seu corpo é bonito ou como sua roupa é decotada, apesar de muitas pessoas acharem isso, mas sim quando teu chefe te pressiona, diz comentários te diminuindo ou ridicularizando. Por exemplo, você é um incompetente, qualquer um faz esse trabalho melhor que você. Pois é, isso é uma das práticas de assédio, que ocorre de forma natural e muitas das vezes o funcionário acha normal isso e acaba pensando ser realmente incompetente. Pode até entrar em depressão ou alguma ansiedade. Tá bom, identifiquei o assédio. E agora, o que devo fazer? Claro, sabemos que simplesmente denunciar é um processo completamente delicado. O ideal antes de denunciar é juntar provas, como áudios, prints e até mesmo gravações, que nessas horas são cruciais. Colegas de trabalho podem ser testemunhas também, alguém de confiança. Além disso, você pode conversar com o RH da empresa ou a ouvidoria. Relate o ocorrido sem entrar em detalhes. E caso o assediador for o seu chefe, tome medidas formais e legais. Abra um boletim de ocorrência, além de procurar seus direitos no Ministério Público de Trabalho. É interessante, pois a denúncia pode ser anônima. Assim, você se ajuda e pode ajudar colegas que passam pelo mesmo que você, e sem comprometer a sua pessoa e a sua imagem. Independente do tipo de assédio, você pode e deve procurar ajuda, como a de psicólogos, terapias em grupo e relatos de outras mulheres que passaram pelo mesmo. E agora, eu passo um pouquinho desse podcast para o nosso colega Samuel. E é muito importante tudo que você falou, porque quando a gente fala sobre o assédio no ambiente de trabalho, muita gente ainda imagina que é algo distante, que só acontece em grandes empresas com chefes extremamente agressivos ou em casos que viram notícia. Mas a verdade é que o assédio está muito mais perto do que imaginamos. Muitas vezes ele está disfarçado, escondido em atitudes que parecem normais, mas eles na realidade são extremamente prejudiciais. E eu quero começar trazendo uma reflexão. Por que tanta gente demora tanto para perceber que está sofrendo assédio? Porque o assédio moral, diferente do assédio físico ou sexual, ele não acontece tudo de uma vez. Ele é construído aos poucos. É um comentário hoje, uma humilhação amanhã, uma cobrança injusta na semana que vem. Quando você percebe, já está preso num ambiente abusivo que impacta a sua saúde emocional, sua produtividade e até sua vida fora do trabalho. E existe um fator muito perigoso nisso. O assédio moral mexe com a nossa identidade. Ele faz com que as pessoas comecem a acreditar que realmente não é boa o suficiente, que não merece estar naquele cargo, que qualquer erro é culpa dela. E quando o trabalhador começa a naturalizar o abuso, o assediador ganha ainda mais espaço para continuar. Outro ponto muito importante de entender, claro, que o assédio nem sempre vem de um chefe. Às vezes ele pode vir de um colega que vive diminuindo o seu trabalho, te excluindo de conversas importantes, te interrompendo em reuniões ou criando um clima hostil só pela sua presença. Em outras situações, é um grupo inteiro que isola, que faz piadinhas constantes, que coloca apelidos, que trata a pessoa como inferior. Isso também é assédio. O abuso não depende do cargo, ele depende do comportamento. E quando o ambiente de trabalho adoece, os sinais aparecem rápido. A pessoa começa a acordar cansada, com dor no estômago, com vontade de desistir. Perde o entusiasmo, perde a confiança, a motivação. E isso não deveria ser tratado como algo normal, porque não é normal viver com medo de trabalhar. Mas entrando agora na parte prática, o que eu faço quando eu percebo que estou sendo vítima de assédio? A Graciele já explicou muito bem a importância de juntar provas e eu quero reforçar isso. No momento em que você sentir algo que está errado, documente, prints, mensagens, áudios, e-mails, tudo. Até pequenos comentários que se repetem podem virar prova. O que não é registrado não pode ser comprovado depois. É uma coisa muito importante. Converse com alguém de confiança. Às vezes, quando a gente está vivendo abuso, a gente perde a noção do que é aceitável. Então, ouvir outra pessoa dizendo não, isso não é normal, te ajuda a enxergar com mais clareza. Outra atitude essencial
é procurar no setor de recursos humanos ou a ouvidoria, desde que você se sinta seguro para isso. E aqui vai uma dica que muita gente não sabe. Você não precisa contar tudo no primeiro momento. Você pode relatar o básico, explicar o tipo de situação e perguntar quais são os procedimentos internos da empresa. Isso te ajuda a entender se a empresa realmente está preparada para lidar com o problema ou se você vai precisar buscar apoio externo. E falando em apoio externo, muita gente tem medo de levar o caso para a Justiça ou Ministério Público do Trabalho. Mas o MPT existe justamente para proteger trabalhadores em situações de abuso. E o melhor, a denúncia pode ser totalmente anônima. Ou seja, ninguém precisa saber que foi você. E mesmo assim, o caso será apurado. Buscar a ajuda psicológica também é fundamental. O assédio não machuca só no momento. Ele deixa marcas, afeta a autoestima, a confiança e até a forma como você se relaciona com outras pessoas. Ter acompanhamento de um psicólogo, participar de grupos de apoio ou até conversar com pessoas que passaram por situações parecidas com a sua podem fazer diferença na sua recuperação. E algo que também quero reforçar, ninguém tem o direito de roubar sua dignidade no ambiente de trabalho. Não importa a sua idade, seu tempo de empresa, seu cargo, sua função ou sua condição financeira. Respeito é o mínimo. E quando o respeito é quebrado, é obrigação da empresa e também da lei agir. Para encerrar minha fala, eu quero deixar um pensamento que a gente passa por uma grande parte da vida trabalhando. E se o ambiente onde a gente trabalha passa tantas horas por dia se torna um lugar de medo, de humilhação e de insegurança, isso não é um problema pequeno. E sim um problema que precisa ser enfrentado, falado e combatido em podcasts como esse. Conversas como essa são o primeiro passo para transformar ambientes tóxicos em ambientes saudáveis e trabalhadores silenciosos em trabalhadores conscientes com seus direitos. Obrigado, Graciele, e obrigado a todos que estão ouvindo. Agora eu posso passar minha palavra para meu próximo colega, que vai dar continuidade ao tema tão importante. Obrigado, Samuel. Tudo que você disse realmente é muito fundamental, porque mostra como o assédio pode estar muito mais presente do que a gente imagina. E nem sempre é fácil de perceber quando ele começa a acontecer. E é justamente sobre isso que eu quero falar agora, sobre a autoajuda e sobre as diferentes formas de identificar um assédio. O primeiro passo para se proteger é reconhecer os sinais. O assédio pode acontecer de várias maneiras, e ele nem sempre é escancarado. Às vezes vem de forma de piadinhas, de brincadeiras que passam do limite, de comentários sobre a aparência ou do seu desempenho. Às vezes aparece com aquele olhar que causa desconforto ou com a famosa frase, você não sabe brincar, quando a pessoa claramente passou dos limites. E existem aquelas exclusões súteis. O trabalhador é deixado de fora de reuniões importantes, não recebe informações essenciais para realizar seu trabalho, ou tem suas ideias ignoradas. Mesmo quando são boas, isso também é assédio. E o pior é que quando essas atitudes se repetem todos os dias, muitas pessoas começam a achar que é normal, que todo trabalho é assim, mas não. Ser desrespeitado nunca é normal. Quando o ambiente de trabalho, que deveria ser um espaço de crescimento, passa a ser fonte de medo e estresse e humilhação, precisamos prestar mais atenção. Existem diferentes tipos de assédio. O assédio moral, que acontece quando a vítima é humilhada, ridicularizada, ofendida ou isolada repetidamente. A pessoa começa a acreditar que está fazendo tudo errado, mesmo quando não está. O assédio sexual envolve qualquer comportamento de conotação íntima que cause constrangimento, comentários abusivos, convites insistentes, mensagens inapropriadas, toques sem permissão. Muitas vítimas se sentem culpadas ou com medo de denunciar, principalmente quando é abusado por alguém que é com poder maior dentro da empresa. Também temos o assédio organizacional, quando as próprias práticas da empresa criam um cenário de abuso, metas impossíveis, ameaças de demissão, pressão constante, exposição pública dos funcionários, competitividade e doentia. É quando a pessoa já acorda com dor de cabeça só de pensar em ir trabalhar. E ainda o assédio virtual, que ficou muito mais comum depois do aumento de trabalhos online. Isso acontece em grupos de WhatsApp, redes sociais, e-mails, com mensagens ofensivas ou cobranças constantes, fora do horário de trabalho, como se o funcionário estivesse disponível às 24 horas do seu dia. Saber identificar esses comportamentos é essencial. O assédio não é só um problema profissional. Ele é uma violação dos direitos humanos e da dignidade da pessoa. Ele destrói a autoestima, prejudica a saúde mental e pode até levar à depressão e afastamento do trabalho. E é aí que entra a autoajuda. A autoajuda não é enfrentar tudo sozinho. É se fortalecer emocionalmente e buscar ajuda para sair desse ciclo de sofrimento. O assédio costuma gerar silêncio,
por medo de não acreditarem, silêncio por vergonha de parecer mais fraco, silêncio por achar que ninguém vai fazer nada mesmo. Mas o silêncio protege o agressor e enfraquece a vítima. Por isso, conversar com alguém de confiança é tão importante. Quando a gente fala que a gente organiza nossos pensamentos, percebe por aquilo não é exagero, não é frescura, é abuso. Outra estratégia fundamental é registrar tudo, datas, horas, falas e como se sentiu. Guardar e-mails, prints de mensagem, tudo que possa te ajudar a mostrar que aquilo não é um fato isolado. E se houver a probabilidade de buscar um apoio psicológico, também é essencial. O assédio fere profundamente a autoestima. Um psicólogo pode ajudar a recuperar a confiança e a lidar com a dor emocional que às vezes a gente tenta esconder até de nós mesmos. E eu quero reforçar que a culpa nunca é da vítima. Quem pratica o assédio é quem tem que explicar, quem tem que mudar. Não você. Se algo te constrange, te machuca, te paralisa, isso por si já é um motivo para procurar ajuda. Cuidar de si é uma forma de resistência. Buscar informações, conversar, respirar fundo, colocar limites, tudo isso faz parte da autoajuda. Você não precisa enfrentar nada sozinho, mas precisa acreditar que merece trabalhar em paz. Para encerrar, eu quero deixar uma mensagem. Quando a gente fala sobre o assédio, a gente educa, a gente protege, a gente transforma as realidades. O assédio só cresce onde reina o silêncio. Mas quando a gente se informa, quando a gente se denuncia, quando a gente cria redes de apoio, a coragem se espalha e a dignidade volta para o lugar de nunca deveria ter saído. Eu agradeço a todos a atenção e passo minha palavra para o próximo colega. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Então, eu vou dar conclusão sobre esse tema do assédio. E o assédio no ambiente de trabalho é uma forma de violência que precisa ser reconhecida, enfrentada e eliminada. Ele não acontece apenas em grandes empresas ou em situações extremas. Muitas vezes surge da maneira silenciosa através de atitudes repetitivas que humilham, isolam, diminuem e desrespeitam o trabalhador. Por isso, é tão importante falar sobre o tema e aprender a identificar os sinais do assédio. O assédio pode se manifestar de várias maneiras. Temos o assédio moral, com humilhações e constrangimentos constantes, o assédio sexual, que envolve qualquer comportamento de conotação íntima sem consentimento, o assédio organizacional, quando a própria cultura da empresa estimula o abuso por meio de cobranças e ameaças, e o assédio virtual, que espalha mensagens e redes sociais. E em todos os casos, o resultado é o mesmo: o sofrimento, insegurança e a perda da autoestima e da motivação do trabalhador. É essencial lembrar que nada disso é normal. Nenhum profissional deve aceitar ser tratado com desrespeito ou com medo. O primeiro passo para romper esse ciclo é reconhecer que está sendo vítima e entender que a culpa nunca é da pessoa que sofre, e sim de quem pratica o abuso. Depois, é importante documentar as situações, guardar provas, mensagens, e-mails, anotar dados e horários. Conversar com alguém de confiança também ajuda a ter clareza sobre o que está acontecendo. Quando possível, procure os canais internos da empresa, como o RH ou a ouvidoria. E, se necessário, busque apoio externo, como o Ministério Público do Trabalho, que recebe denúncias anônimas e oferece suporte jurídico. Além das medidas legais, é fundamental cuidar da saúde emocional. O assédio deixa marcas profundas, e o acompanhamento psicológico pode ajudar a reconstruir a autoconfiança e a lidar com consequências do trauma. O autoajuda não é enfrentar sozinho, mas se fortalecer emocionalmente para criar limites e buscar apoio. Falar sobre assédio é um ato de resistência. Dar voz a quem foi silenciado é educar a prevenir novas violências. Cada conversa, cada denúncia e cada gesto de apoio contribuem para transformar os ambientes de trabalho em espaço de respeito, empatia e justiça. Que essa reflexão sirva como lembrete de que todos merecem trabalhar em um local onde sejam valorizados, ouvidos e respeitados. O respeito não é um favor, é um direito. E lutar por ele é proteger a dignidade de todos.